Bom dia. André Diniz, você é uma pessoa que será perseguida. Enquanto você continuar fazendo quadrinho, a gente vai continuar lendo e vai continuar comentando aqui no programa. E queira você não queira, nós iremos fazer isso. Exatamente. Você não acha que isso é meio estranho você fazer uma ofensa, ataque, Ameaça? ameaça para um cara que Suborno? está do outro lado do continente? Não, ele está em outro continente. Tá em Portugal. Tá em Portugal. É, Do outro lado do oceano, você queria dizer. verdade. Ok, André Diniz, você é o alvo de hoje. Então, nós vamos falar de dois quadrinhos. O programa é 2 em 1 hoje. 2 em 1. Os dois quadrinhos são do André Diniz, um deles numa parceria com o Tainan Rocha e o outro em parceria com o Laudo Ferreira. Que Deus te abandone, André Diniz e Tainan Rocha. E Olimpo Tropical, André Diniz e Laudo Ferreira. Só um detalhezinho um tanto quanto peculiar. Os dois têm temas completamente diferentes, em tese, porém, eles dois têm o mesmo universo. Sim, e um universo que já foi abordado em outro quadrinho do André Diniz. Sim, que é o da favela, Morro Exatamente, da Favela. Morro da Favela. Agora nós vamos falar de outros lados da favela. Enquanto no. Você que não viu o programa do Morro da Favela, vá atrás no YouTube, tem. Mostra um lado mais poético, mais. Como dizer? É a visão do Maurício Horta, né? Que o pai dele era traficante, né, um dos primeiros traficantes da favela, e que o filho vai herdar. É numa época em que Assim, traficante detalhe, tinha outros sentidos, pois é, né? desculpa, não é que o filho vai herdar, né? Mas o filho vai viver, desculpa, Maurício, errei feio agora. Ele vai viver nessa condição, e em vez de herdar do pai, não é? Ele vai fazer exatamente o caminho inverso e relegar tudo isso. Não é relegar não, mas não tem envolvimento, né? E vai ter um olhar totalmente humano da experiência da favela, um olhar totalmente artístico. Sim. E aí agora a gente vai, aí agora a gente vai ter o André falando de favela, mas com duas visões bem diferentes. E que é interessante. Eu já vi essas estatísticas em alguns lugares, eu acho fantástica, porque como a favela é apresentada nos telejornais, mídias, não só nos telejornais, mas nas mídias em si, e, e realmente o que a favela é. Por um lado, você tem sempre a favela no telejornal sendo o local da criminalidade, Sim, do tiro perdido, da morte, do roubo, do tráfico, da polícia tráfico subindo o do morro. morro. Sabe aquela coisa tensa e desesperadora? As mídias, algumas mídias, por exemplo, Luciano Huck procura sempre trabalhar a favela de seres humanos. Gente, pode parecer estranho isso, né? De seres humanos? Não. De pessoas comuns. Sim, de lembrar que o favelado é. É uma pessoa que não pôde morar no centro ou numa periferia organizada, digamos assim, socialmente, governamental, e teve que se sujeitar, não porque quer, a uma condição de moradia completamente, às vezes, insalubre. Sim, Né? Não é porque a pessoa, não, eu quero morar na favela porque eu tenho grana e é legal e é divertido morar longe de tudo.
Eu acho que nunca dá pra dizer ninguém, né? Que tem gente pra tudo no mundo, né? Mas praticamente ninguém é favelado por vontade, assim. Dá pra falar algumas histórias, como do imperador, jogador do Flamengo, que manteve o contato com a favela mesmo depois de se tornar milionário, mas ele manteve o contato, ele não continuou morando lá. Tem um ator da Globo que é da favela e ele, agora eu esqueci o nome, vou esquecer o nome dele, mas ele procura sempre falar, olha, sou da favela, tenho contatos, né? Ele cresceu ali dentro, ele não perdeu o vínculo, Uhum. né? Mas ele diz, eu vejo existe lado ruim, preocupante, mas tem muito lado de muita gente boa. Sim, É um lado, e acho que é isso que o Dé Diniz vem trazendo pra gente, né? Essas duas realidades de dessa condição de vida. dessa coisa de nunca negar o lado da violência, que é a parte que uma certa parte da sociedade só quer que a gente perceba ela, né, da violência, do morro, da favela, nunca negando essa parte, mas também sempre mostrando as outras facetas, que não são poucas. E complexas, né? Sim. Muito. Acho que quando a gente fala de favela, a gente sempre tem aquela visão estereotipada, né? Eu, como morador classe média desde sempre, eu tenho contato nenhum com favela, contato real. Então, assim, eu tenho uma visão estereotipada, com certeza. Cara, eu trabalho em zona periférica. Não é favela, mas são zonas periféricas que tem de tudo, né? Tem o bandido, né? E tem muita gente do bem, como dizem alguns, né? Muitas pessoas que estão ali por série de condições existenciais, né? Que foram levadas para ali, mas elas são pessoas que saem de manhã para trabalhar, não querem os filhos envolvidos com marginais, né? Procuram levar os filhos para a igreja, para encontros com a família. São pessoas que têm preocupações de ir para a escola, ir para o trabalho, de pagar as contas, de trazer comida para casa. São pessoas que vivem. É, por isso que eu falei, né? São pessoas comuns, não é o lado excêntrico da coisa. Uhum. O que eu acho muito legal é o modo que o André Diniz ele vai trazer esses dois pontos, né? Porque tanto no Olímpico Tropical quanto no Que Deus te Que Deus Te abandone. Abandone, são duas visões muito diferentes. Uma foi lançada, Que Deus Te Abandone foi lançada pela SESI, São Paulo Editora, e o Olímpico Tropical foi pela Jupat Books, e os dois são completamente diferentes na visão, e que assim, eu sempre faço esse comentário, né, que nunca fui no Rio de Janeiro, então alguém do Rio de Janeiro que se quiser me corrigir, me corrija, por favor, mas a visão que eu tenho dos morros em janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro é a mesma. Vai chover E vai ter e deslizamento. vai ter deslizamento de terra. É uma tragédia anunciada, né? É, E a gente sempre tem que lembrar que não é apenas um desastre natural, é uma questão de falta de estrutura, sim. de investimento e que está sempre presente pelo menos nós não cariocas, a gente sempre vê as notícias disso no início do ano. E no Olimpo Tropical, o legal é a junção dos nomes, né? Porque, para quem não sabe, o Olimpo era o monte, né? Onde os deuses viviam na Grécia. E não era um monte alto, né? Não era um monte, digamos assim, muito alto. Na verdade, só muito difícil de subir ele, mas não era assim nada excêntrico. E estamos nos trópicos. A comparação do Olimpo tropical tanto da a questão da dificuldade de se subir o morro, né, e como
quem está no topo do morro são os deuses, né? Então, quem são esses deuses desse Olimpo tropical aqui? Quem são esses novos deuses, né? Esses deuses de um novo conceito. E o interessante é que o Olimpo tropical traz a figura do traficante de verdade, e faz a gente lembrar de que ninguém brota traficante, ninguém nasce da barriga da mãe traficante, ninguém. Não são pessoas que são diferentes das outras, são pessoas que se tornam por vários motivos, por inclinações sociais, econômicas, pessoais, etc., mas que são gente também. É tudo um contexto social que não tem como você ignorá-lo. Duas músicas. Duas músicas. Deus, Gilberto Gil. Se eu puder falar com Deus. Essa é uma música só. Por quê? Deus, Gilberto Gil? Esquece. Se eu puder falar com Deus, Gilberto Gil. Adoro essa música. E a segunda? Você que sabe. Não faz. Eu sou péssimo em dar sugestão de música. Vamos de alguma coisa de rap? Né? Alguma coisa. Hoje vai ser uma coisa ligada a Deus de um lado e do outro, ou quase Deus, e do outro vamos aí para pegar uma possível violência, possível condição social. Eu acho algum rap do MV. Se bem que o MV Bill não fala muito de violência, mas eu gosto muito do MV Bill, então a gente pega alguma coisa do MV Bill. Eu gosto dele. Glória. Presente. Ricardo. Presente. Márcia. Presente. Felipe. Presente. Felipe Massa está junto com nossas crianças. Ele é um grande aliado do Unicef na promoção do direito de aprender de cada criança e cada adolescente. Eu, como campeão do Unicef para as crianças brasileiras, vou ajudar a fazer de cada menina e cada menino um vitorioso. Felipe Massa, campeão do Unicef para as crianças brasileiras. Anielo, até que ponto você é religioso? Nenhum. Então eu posso falar que Deus te abandone sem nenhum problema. Na verdade, sim e não, né? Que Eu odeio essas pessoas que acabam tornando a coisa complexa. Porque apesar de eu não ter a crença, não estar preocupado com Deus me abençoar ou me abandonar, a mensagem que está por detrás de que Deus te abandone é uma mensagem extremamente violenta e negativa, né? Então, não é porque a palavra Deus para mim não tem sentido que a mensagem deixa de existir. Que Deus te abandone é um termo muito forte. É você esperar que aquilo que em tese te oferece o perdão para todas as coisas, aquele que está com o maior dos amores por você, abandone você. Arredores de Petrópolis, Serra do Rio de Janeiro. Tem uma coisa que eu falei para o Anielo, bem simples, quando eu passei o quadrinho para ele. Não leia o prefácio. Só leia quando você terminar. Espero que você tenha feito isso. Uhum. E se você pegar aqui Deus te abandone, pode parecer estranho. Não leia o prefácio. Só depois você lê o prefácio. Eles podiam botar como epílogo esse prefácio. Pois é. Que ele é bem... Ele denuncia bastante a obra em si. Se bem que a gente já deu algumas boas dicas, né, do que vai estar por vir. Mas, gente, viver em área de risco sempre é idiota o que eu vou dizer agora. Um risco. Né? E é sempre complicado que você tem o vínculo emocional com a sua casa, mas ao mesmo tempo você quer sair de lá na primeira oportunidade, né? Assim, como você se sente morando num lugar onde todo início do ano você não tem certeza se a sua casa vai continuar de pé? Se ela vai ser premiada, né? O sorteio, a loteria da lama.
E o interessante é que o traço é fantástico, não é? Me lembra às vezes o Bisikiewicz, em alguns momentos, em alguns traços. Algumas vezes me lembra muito o traço do Bill. E eu não vejo essa obra com outro tipo de traço. A cor é muito bem escolhida, Essa paleta de cores mais bege, mas lama. lama. E a grande questão na obra, e a gente não vai querer entregar muito ela, mas até que ponto você ajuda alguém? É uma coisa, é muito fácil você ser misericordioso com quem você acha que merece. Tem uma frase maravilhosa que muita gente faz. Se você pudesse voltar no tempo e encontrasse Hitler, por exemplo, né? Ou encontrasse Judas, mas já que estou falando de Deus, né? Cristo, Judas, o que você faria? E tem gente que diz, não, eu mataria ele. Tem gente que diz, não, eu tentaria ensinar alguma coisa. E tem gente que fala, não sei. E assim, é na hora H, quando a lama está chegando no pescoço, que você descobre o que vai fazer. No fundo, ninguém sabe o que diante de uma situação como essa. Você tem a opção de matar alguém, de salvar alguém que você odeia. E aí? Até que ponto você é cristão ou religioso, melhor dizendo. Eu falei cristão olhando muito o escopo nacional da cristandade, mas judaico ou islâmico. Acho que transcende até a questão, apesar do título religioso, transcende a questão da religiosidade, é uma questão de humanidade. Até que ponto você considera o próximo um ser humano, mesmo ele não sendo humano no sentido emocional? Ser emocional. Assim, quando eu peguei foto religioso, é mais por conta do nome. Sim, sim. Porque, na verdade, em momento algum, a gente faz referências, né, à religião durante a obra. Não. E isso que eu acho que é o mais legal da obra, né? A primeira vez que eu peguei, a impressão que eu tive foi que Deus ia aparecer. Uhum. E esquece, meu. Nem Deus e nem nenhuma forma religiosa. Eu já fiz vários trocadilhos com lama, né? Mas é uma história muito pé no chão. É uma história muito ali no chão de terra. No barranco seco. No caso, molhado. Tem uma frase muito legal em 1755, quando Portugal sofreu um terremoto, depois tsunami, depois incêndio. Na verdade, Lisboa, né, na verdade, sofreu numa única noite, né, de 1º de novembro, sofreu essas 3. Aí depois, no dia seguinte, teve um alto de fé, não foi? No dia seguinte teve tendo que enterrar os mortos, né? E tem 2 frases que eu adoro. A banda Municipal fez um disco, né, lembrando isso, e tem 2 frases que eu acho maravilhosas. E a primeira delas é do Marquês de Pombal. Enterrem os mortos e alimentem os vivos. Não tem mais o que fazer. Uhum. Então, a gente faz o que pode. O que a gente pode fazer agora? Enterrem os mortos, porque a gente pode deixar esses mortos literalmente ao céu aberto. A cidade vai virar Até mesmo quando a tragédia atingir esse limite, é uma questão até quase somente sanitária, né? Do que E alimentem os vivos, né? Meu, a gente tem que alimentar esse povo. Onde tiver comida, e não é fazer saques, não. Vamos organizar tudo para onde tiver comida a gente puder alimentar, porque o povo está com fome. Né? A gente primeiro resolve esses 2 problemas imediatamente, problemas crônicos. E outra frase que eu achei maravilhosa, foi Deus que quis. Aliás, foi Deus que quis. Porque o sotaque carioca? Você viu que eu tentei fazer o sotaque no português, mas sou bem carioca, né? E essa ideia foi Deus que quis. Foi Deus que quis.
ela é muito pesada. Porque o povo de Portugal, Lisboa, era um povo católico. Tinha não sei quantas igrejas. Né? Igreja pra caramba. E quando ele fala, é Deus que quis, me lembrou muito essa obra, que Deus te abandone. Porque aquele sentimento do cara, o que a gente recebe, para quem é religioso nesse nível, é porque Deus está querendo. Uhum. A grande questão é o que você, humano, vai fazer. Se Deus que te abandone, se Deus que quis, o que você, humano, faz. Não tem mais muito que implorar ou pedir formas divinas. E o que é interessante é que o quadrinho, o personagem faz a escolha quando o dilema é posto, mas em nenhum momento há um discurso sobre qual é a escolha correta. Porque não existe, né? Eu tenho uma opinião de qual seria a escolha moralmente correta, mas ela é uma opinião, literalmente. Então, eu não vou falar muito sobre isso, porque eu entrego qual é o dilema em si. A gente está beirando o spoiler aqui. É, muito. Mas eu acho que é isso que é legal dessa obra, Deus que quer te abandone, é isso. É uma obra fina, não é? Você vai ler rapidamente, mas quando você acabar de ler, e ler o prólogo, aí a coisa... Eu fiquei durante um bom tempo com essa coisa na cabeça. Eu, não dando spoiler e comentando de um jeito... O que eu acho é que a personagem que faz a escolha faz a única escolha possível por mim. Quem faz a outra escolha tá indo para um rumo impossível, mas... Você acha? Eu acho. Mas a gente não pode comentar mais do que isso. Não, aí mais do que a gente está sendo... Duas músicas, eu tenho duas músicas perfeitas. Chove chuva, chove sem parar. Ok, não era essa não, mas essa agora vai. Quem que é isso? Cara, eu não tenho a menor ideia. Essa música é antiga, a gente teria que... Mr. Google, quem... Chove. A gente dá um jeito, mas... Lanterna dos Afogados. Mas não com a versão do Problema de Sucesso. Com a versão da banda Moonspell. Uhum. Que essa sim... Quem aguenta... Se você estiver ouvindo pela internet da vida, você não vai ouvir a música. Então procura Lanterna dos Afogados, Moonspell. Cara, tu vai ver uma versão maravilhosa. Se o Edson continuar me pedindo para recomendar música, a audiência desse programa vai cair, né? Porque olha só o que eu estou recomendando. Daqui a pouco a gente volta com o Olimpo. Várias realidades em uma só utopia. 98,1 FM, Utopia. Biuca. Nomezinho. O que é que você pensa quando... Que tipo de pessoa você imagina quando... Biuca, vem cá! O grande traficante Biuca. Dá para impor todo o peso aí, né? Assim, se tiver algum traficante de peso com esse nome, foi mal, velho. Foi mal, desculpa, mas... Desculpa aí, respeito, mano, mas... Mano, é São Paulo. Nossa, acabei de tomar muito tiro. Não se preocupa. Se daqui a algumas semanas a gente encontrar o teu e o meu corpo aí cravejado de bala... Eu tenho certeza que eu nunca vou encontrar o meu corpo cravejado de bala. Você encontrarem, né, o nosso corpo cravejado de bala... Aí sim. A gente se deu mal. A gente vai saber que o Biuca realmente é uma figura... O personagem principal aqui é o Biuca, gente. Ele é um garoto de favela, um garoto... Deve ter o quê? Os seus 14 anos? 14, 15, no máximo. Tá começando a se interessar por meninas e não saber muito bem o que fazer quanto a isso.
Ele tem um pequeno probleminha físico. Não dá para saber se é uma perna menor que a outra ou se ele manca por algum motivo específico, mas ele tem que usar uma bengala para se locomover. É meio manco. Tem uma explicação para isso, mas tem outra. Existe uma visão ficcional. Uma versão autobiográfica e uma versão médica, digamos assim. E o cidadão, ele quer ser um traficante. Nunca pegou numa arma para valer. Mas ele tem... E aí, Anil, acho que é onde a coisa começa a ficar complicada, né? Eu que trabalho em uma área periférica, algumas vezes acontece do menino acabar vendo os traficantes de uma forma heróica. Sim. Mas isso é comum, infelizmente, a ausência de uma estrutura social no morro abre esse vácuo que os traficantes acabam preenchendo, né? Que quem que traz conforto, alegria, quem que traz, às vezes até mesmo estrutura para o morro, muitas vezes são os traficantes. O Estado está ausente, então aí você tem a figura dos perseguidos pela polícia, que é algo que é o inimigo para o morador da favela. Lembrando que a gente está falando de uma visão nossa, não é? Um tanto quanto distante. É o que chega até nós, essa visão, e é o que o André Diniz vai trazer para a gente também. Sim. Então, se nós estivermos falando alguma besteira, entenda, é a visão que nos é concedida, que nos é dada, de que o Estado falha miseravelmente, não é, em conseguir atender essas populações, e que uma força paramilitar de bandidos sociais alcançam a população e concedem a essa população essa condição de existência. Você tem, por um lado, o Estado que oferece para você uma força hostil que, quando sobe, você tem que se esconder para não apanhar, ou pior. Um Estado educacional, às vezes falho, um Estado hospitalar, às vezes falho, e aí aparece, eu não sei até que ponto essa visão desse traficante, né, que nós temos uma visão romantizada, talvez, de que ele vai ajudar a população. Não sei até que ponto ela é romantizada. Não é romantizada, né? Porque isso é, infelizmente, um recurso presente em muitas situações de crime organizado com populações sem estrutura, né? Você acaba fazendo uma política de pão e circo. Sim. Para tentar cooptar o apoio popular. Pablo Escobar fez isso na época dele. Colômbia. Chegou a ser tão popular que foi candidato político. Assim, você tem várias figuras do crime organizado que são vistos como heróis por quem mora junto, por quem está do lado, porque é a figura que está ali oferecendo. Às vezes é só festas e emprego, mas às vezes é até mais do que isso. Às vezes é quem acaba fazendo mutirão para construir casa, é quem acaba fazendo... Quando eu era criança, meu pai sempre me falava, né, que um dado momento, o cara estava com uma mulher grávida, né, a ambulância não chegava lá, onde eles moravam, e o traficante falou: olha, coloca no meu carro que eu levo. Pois é. Constrói uma quadra de esportes, é o cara que consegue também, às vezes, até trazer o médico para cima do morro. Sim. Quando não tem como chegar no hospital. Então é quem oferece a estrutura, quem oferece pão, comida, entretenimento. E esse menino Biuca, que aqui é um estereótipo bem colocado, ele olha para toda essa realidade o traficante, ele dá tudo. Eu quero ser isso. E além disso é a oportunidade, né? Se eu for traficante, eu vou conseguir esse dinheiro todo que eles têm, eu vou conseguir
essa estrutura toda que eles têm. Se eu for trabalho honesto, eu vou ficar ralando 16 horas por dia para não conseguir comprar pão todo dia. E tem a menininha, né? E tem a menina. E tem a menina. Gente, uma adolescente é praga, velho. Ô criaturazinha do cão. Porque tem menina. E o que sim? Aí você pega um jovem. Aí vou pegar o caso do Biuca em especial. Jovem, negro, sem condições financeiras nenhuma, com uma deficiência física, ele olha para uma garota, ele se encanta por ela porque ela é o oposto dele em todos os níveis e vira literalmente a princesa no alto do morro ou no alto da torre. Né? Eu olho, eu admiro, eu sonho, mas nunca que vai ser minha. Ele chega a escutar da boca dela, coitado. É o pior sentimento que se pode ter de alguém que você está amando de forma juvenil. A pena, ela tem pena por ele. Como que ele rompe isso? Como que ele vai se tornar uma figura carismática? Como que ele vai se tornar uma figura heróica? Sendo que ela olha pra ele e, pô, que legal, né? Coitadinho. A gente gosta de você, Bilka. Chega mais aí, vai. A gente te dá uma esmola e você fica feliz com isso. Você vai pra casa contente. Vamos deixar bem claro que já deve ter uma parte do público aí nesse momento político totalmente dividido aí, ó. Em nenhum momento isso daqui faz apologia ao crime. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não há nenhum disfarce que o traficante é uma presença nociva à favela, é uma presença nociva à sociedade. Mas isso não significa que é uma presença nociva na cabeça do Biuca. Porque isso é uma coisa importante, né? Tudo isso se rola dentro da cabeça dele. Uhum. Né? Da visão de um menino. Por isso que ele está reforçando muito essa ideia do traficante como sendo um ser benéfico para uma população, mas está reforçando o quê? Olha para o menino que está vendo tudo isso. Não se engane achando que é todo mundo assim. A gente está olhando para um olhar específico. Do menino que vê o traficante fazendo tudo isso, ele se encanta, ele quer ser igual. A Henry Vallon tem uma frase que eu acho maravilhosa, em que ele diz: quem é o teu herói? Para Piaget, o herói era os pais. O Vallon vai dizer: pode ser qualquer um. Pode ser o vizinho, pode ser um personagem ficcional, pode ser um herói. E uma coisa que é essencial ao herói é que ele seja uma figura de poder. Sim. E se você tem uma ausência do Estado no morro e quem tem poder são os traficantes, como é que você vai querer que o herói seja quem não manda lá? O meu herói é a polícia. Porque a polícia vem... O meu herói é o... Que seja a figura que a gente pode realmente considerar heróica. O meu herói é o meu pai pedreiro que não consegue alimentar minha família direito e depois fica triste e acaba enchendo a cara no bar. É essa constatação. Quando você for pegar o Olimpo Tropical, tudo isso, tem em mente, tudo isso é presente. E colocado pelas mãos do André Diniz e do Laudo Ferreira, cara, é aquela obra que quando eu peguei, deu nó. Se um deu nó na garganta por conta dos dilemas, da escolha moral, aqui é pela condição que todo mundo é levado. Aqui a gente não percebe direito as coisas a qual personagem... Assim, a gente sabe que aquilo ali vai dar problema, mas, cara, você fica torcendo para alguma coisa dar certo. E o senso de tragédia grega, de que por mais que a gente torça, o destino já está marcado, é muito grande aí. Talvez até por isso Olimpo também, novamente.
A tragédia, nós não vemos a comédia de momento algum. Aliás, na hora que tem a comédia, ela é seguida de uma tragédia. Sim. Boa lembrança, né? O teatro grego é posto. Sim. Mas, quando você acha que ele pode ser cômico, ele é extremamente trágico. Cara, perfeito. Então, 2 músicas. Eu vou de rap, não sei qual, mas eu vou de rap. pode ser 2 raps, né? Assim, é muito presente. Eu, como já comentei, eu não conheço praticamente nada. O movimento, a gente pode até estar cometendo erro ali, né? O rap é um estilo dentro do movimento hip hop, né? Sim. Então, música hip hop, talvez, não sei se eu posso estar errado nisso. Aí a gente vai colocar alguma coisa aí. Tudo bem? Tudo bem. Caramba, velho. Programa Quadrinhos indo embora. Se você ouve pela Rádio Utopia, continue com a programação da rádio, por favor. Né? Tenha um bom almoço. Se você ouve pelas internet da vida, vai viver tua vida. Mas sonhem todos comigo.